Um dos grandes problemas dos seres humanos é que priorizaram demais o progresso material ao longo das décadas e dos séculos. Não que não devemos procurar o progresso material, ele faz parte, é um contexto dentro do qual as pessoas se exercitam. Faz-se necessário trabalhar, realizar alguma tarefa, alguma atividade, porque não podemos ficar ociosos, sem fazer nada. Precisamos angariar o nosso sustento, precisamos pagar as nossas contas, mas também não podemos, por outro lado, depositar de tal forma no progresso material todas as nossas esperanças, pensando que o progresso material vai resolver nossos problemas. O progresso material ele está aqui na matéria grosseira mais densa. Como o próprio nome diz, ele é material. É algo necessário, sim, mas sem um lado espiritual desenvolvido, sem uma espiritualidade amadurecida, o próprio progresso material ele acaba caminhando para o lado errado, ele acaba sendo um extremo, ele acaba tirando a vida das pessoas completamente da naturalidade. Hoje tudo está tão artificial, tudo está tão mecanizado, tudo está tão obsoleto, porque se prioriza apenas o crescimento econômico, o progresso, as tecnologias, as inovações, as invenções. Isso assumiu uma dimensão tão grande na vida das pessoas que todo o resto desapareceu. Os sentimentos foram comprimidos, as intuições foram retiradas, porque incomodam, porque apontam novas direções. Então, mesmo alguns indivíduos que são intuitivos, que têm determinadas sacadas, são desacreditados por aqueles que estão no seu entorno e que priorizam apenas o progresso material. Então, uma pessoa intuitiva se sente estranha e deslocada neste mundo de progressistas materialistas que pensam apenas no crescimento material. E isso atinge tanto esquerdistas como direitistas, porque tanto a direita como a esquerda querem apenas o progresso material para que seus líderes possam dispor de uma imagem positiva diante da sociedade e fica por aí. São apenas caminhos diferentes. Esquerda e direita são caminhos diferentes para alcançar o progresso material, mas no fim das contas o objetivo é o mesmo, né? É o mesmo. E as pessoas hoje, elas perderam a capacidade de pensar por si mesmas. Por causa desse excesso de progresso, excesso de tecnologias, excesso de mecanismos artificiais de forma cada vez mais avassaladora, agora a inteligência artificial que objetiva substituir a capacidade de pensar do ser humano, olhemos só. Então é um marketing bonito, é uma propaganda bonita que está por trás, dizendo que isso vai permitir ao ser humano relaxar, viver de forma mais tranquila, porque a inteligência artificial fará tudo por ele. Sendo que por trás da inteligência artificial estão grandes grupos, grandes corporações, bilionários que querem assumir a supremacia na sociedade, já assumiram, né? Mas com essa humanidade cega que não pensa por si, todas essas lideranças tecnológicas vão continuar avançando, tornando as pessoas cada vez mais idiotas e imbecis. Então isso é um fato. Então o progresso material, não que ele não deve existir, ele cumpre uma função, mas ele está tornando os seres humanos deficitários, incapazes, incompetentes existencialmente. Existe hoje uma fraqueza espiritual nas pessoas, porque o lado espiritual do ser humano, ele clama por uma harmonia com as leis espirituais, com o meio ambiente,
com o próximo, em primeiro lugar uma harmonia consigo mesmo, vivendo em paz com a sua consciência interior. É isso que o lado espiritual do ser humano busca, esse equilíbrio, essa harmonia. Só que, por outro lado, a maior parte das pessoas não se preocupa e não se ocupa com a vida interior, depositando todas as suas esperanças na ideia de um progresso material que venha sanar as problemáticas da humanidade. O que é impossível porque o progresso material é apenas algo muito superficial, muito rasteiro, muito material e materialista. É algo aqui da matéria grosseira mais densa. Digamos assim, o que há de mais pesado, de mais denso, de mais rarefeito, no mau sentido. Isso é o progresso material da forma como ele foi sendo empreendido ao longo das décadas e dos séculos, sem uma contrapartida espiritual. Então o problema é isso. Quando o lado espiritual das pessoas adormece e elas passam a acreditar que tudo deva ser resolvido através de um progresso material, surgem lacunas cada vez maiores dentro das pessoas. Surge a inquietação, a ansiedade, a depressão, o desequilíbrio emocional, as enfermidades, os desajustes, o descontentamento, as frustrações, as infelicidades. Hoje nós estamos diante de uma humanidade completamente frustrada, de pessoas que já não têm lá muito sentido em suas vidas, para suas vidas, vivem por viver, estão aqui mecanicamente numa existência vazia, e em vez dessas pessoas se voltarem para o seu íntimo, se reencontrarem verdadeiramente e perceberem que tudo depende de cada um, não. Essas pessoas elas atiram no sentido contrário, terceirizando sua responsabilidade para as tecnologias, para o progresso material, para o desenvolvimento econômico, para essa existência materialista, onde nada de qualidade pode ser construído, senão a desgraça. Então, quando se prioriza apenas o progresso material, surge o que temos hoje, uma sociedade desequilibrada, onde as pessoas não pensam por si mesmas, onde elas não têm noção das coisas, onde estão apenas como bonecos nessa vida encenada de marketing, de propaganda, de ideologias, de propostas econômicas, teorias revolucionárias que haverão de mudar a vida das pessoas, sendo que não existe mudança alguma. É apenas um caminhar sem sair do lugar. As pessoas estão nessa correria louca que foi imposta pelo progresso material, onde já não assumem mais um papel. Hoje o papel que as pessoas deveriam assumir vem sendo retirado cada vez mais delas. Vem sendo terceirizado por alguém, por algum grupo, por alguma tecnologia, por alguma ideologia. Existe uma ausência total por parte dos seres humanos. Estão ausentes diante do progresso material, que se avoluma cada vez mais. Mas o fim disso aí será trágico, é um fato. Isso não vai continuar assim sempre. O desmoronamento está próximo, não está longe. A humanidade, as pessoas individualmente teriam uma chance se parassem para pensar, se refletissem, se buscassem compreender o contexto deste mundo. Mas isso a maioria não quer porque é trabalhoso, isso gera um desconforto, isso gera um mal-estar, isso gera uma frustração, uma sensação de que tudo está errado. Sim, quando você para pensar acerca do que nos cerca hoje, percebemos que praticamente tudo está errado, isso gera um desconforto. Mas o despertar espiritual, ele se dá através do desconforto, ele se dá através de um mal-estar, de estar nesta sociedade completamente pervertida nos seus conceitos.
e na sua visão da vida. Então, o progresso material ele não fornece outra alternativa para a humanidade senão a autodestruição da humanidade, porque as nações vão progredir cada vez mais materialmente, vão buscar mais poderio econômico, político, militar. Observemos só a militarização que vem ocorrendo pelo mundo afora. O destino disso aí não é bom, não é positivo. As nações agora brigam buscando o crescimento material, mas o destino final disso será a autodestruição da humanidade se as pessoas não pararem e não reverem os seus conceitos. É uma questão de rever os seus conceitos, de pensar se aquilo que foi até então defendido realmente faz sentido, realmente agrega alguma coisa. Mas poucos querem fazer isso porque gera um mal-estar. O ser humano evita o mal-estar. Ele evita a inquietação, ele evita, o desconforto. De forma calamitosa, como a humanidade se acomodou na zona de conforto, ela quer tudo menos ter que abrir mão da zona de conforto. E enquanto você está na zona de conforto, o progresso material ele vai seguindo e prosseguindo de forma errada. O problema é que temos um modelo errado de progresso material. Sem o lado espiritual para governar o progresso material. Aí que está o problema. Não que eu seja um negador e um desincentivador do progresso material. Quem sou eu para isso? Sou uma pessoa insignificante aqui entre os 8 bilhões de habitantes desse planeta. Mas é fato que o nosso modelo atual ele precisa ser revisto porque não há um lado espiritual para equilibrar o lado material. E quando o lado material segue por si, de forma cega, o que resulta é o desmoronamento, o degringolamento do sistema e a destruição do próprio sistema através da desgovernança humana que agora não aponta mais para direções sólidas. As pessoas andam perdidas, terceirizando a sua responsabilidade para o progresso material e as coisas vão piorando cada vez mais porque os aproveitadores de plantão se aproveitam da sonolência coletiva para implantarem seus projetos e suas propostas de forma cega, enquanto que tudo vai de mal a pior e a maioria esmagadora das pessoas não o percebe por causa da indolência espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!